E hoje eu quero te ensinar uma prática para você se lembrar das coisas, para você se lembrar de tudo aquilo que você precisa se lembrar. Já aconteceu com você de você se esquecer de algo que você tinha que fazer? Eu acredito que sim, porque isso acontece com todo mundo e a vida é assim. Às vezes a gente realmente esquece de fazer alguma coisa e lembra de outras. O que eu quero que você entenda é que existe uma ciência por detrás disso. Existe um porquê disso acontecer. Não é por acaso. Não é porque você tem uma memória ruim. Não é porque você tem que fazer alguma coisa, né? Ah, será que eu tenho que tomar algum remédio porque eu tô esquecendo? Não, não é nada disso, né? Quando você sabe que você está bem de saúde, que você tem a certeza de que você está bem realmente, então você já tira essa possibilidade, entendeu? Porque assim, o que eu vou te explicar aqui, para que você possa entender a ciência por detrás disso, você vai, né, ter assim um despertar da consciência. Por quê? Porque a vida é assim. Quando eu vou te explicar em nível espiritual, em nível de energia, de consciência elevada, ok? Quando você sabe que você está saudável, que você está bem, né? Que você tem saúde, claro, normal, e você esquece de alguma coisa que era para você fazer naquele dia ou naquele momento, naquela hora, e você esquece, é porque era para você ter esquecido mesmo. Era para você fazer outra coisa. Era para você ir para outro lugar. Era para você falar com outra pessoa. Era para você ter outro encontro. Era para você, enfim, outra coisa. Era para ser aquela outra coisa e não aquela que você esqueceu. A gente não esquece das coisas por acaso. Por quê? No momento certo, a gente lembra daquilo que a gente tinha que se lembrar para poder fazer aquilo. Entende? A gente vive diversas experiências de vida. Então, é normal, às vezes, a gente se esquecer de fazer algo e lembrar em outro momento. Porque aquele outro momento que a gente lembra de fazer aquilo que a gente ia fazer, é o momento certo de fazer aquilo. Ou então, de repente, alguém, né, envia uma mensagem ou fala alguma coisa e a gente lembra daquilo que a gente tinha que fazer, mas a gente estava esquecendo. Você está entendendo? Então, não é por acaso que você se esquece de alguma coisa. Não é por acaso que você se lembra de alguma coisa também. É um despertar da consciência no exato momento que você tem que fazer aquilo que você tinha que fazer. Entende? Então, eu estou falando isso daqui, essa explicação, essa introdução para você ter consciência de que é normal, né, tanto se esquecer das coisas, tanto se lembrar. E outra dica que eu vou te passar aqui é, se você costuma falar, ah, eu tenho memória ruim, não, nunca fale isso de você, tá? Nunca fale isso. Por que eu estou te falando isso? Porque a nossa mente, ela vai cocriando a nossa realidade, a gente usa a nossa mente, o barulho da moto, para cocriar a nossa realidade, e aí tudo aquilo que a gente fala pra gente, a gente vai vivenciando na nossa vida. Porque a nossa mente, ela vai acreditando no que a gente fala. Então, a gente vive aquilo que a gente acredita, entendeu? Então, nunca diga que você tem uma memória ruim. E outra coisa também, nunca diga que você se esquece das coisas. Ah, eu me esqueço de tudo, não sei o que lá. Nunca diga isso. Porque quando você diz isso, você está cocriando essa realidade. Você está criando essa experiência para a tua vida. Então nunca diga isso, a tua memória vai ficando ruim, você fica se esquecendo das coisas com muita frequência. Então, em vez de você, por exemplo, se você fala, ok? Eu não estou falando que você fala. Eu estou te alertando que se você fala que você tem uma memória ruim,
você fala assim: eu tenho uma memória boa. Então você vai substituir a frase negativa para a frase positiva. Você diz: eu tenho uma memória boa, eu me lembro das coisas, eu me lembro de tudo. Inclusive, essa é a afirmação positiva desta aula, né, que eu falei que ia te ensinar a prática. Então a prática é essa: você vai falar para você mesmo frequentemente: eu me lembro de tudo, eu me lembro de tudo. E outra dica que eu vou te passar é você conversar com a sua centelha divina, com a tua centelha divina, que é Deus dentro de você, e falar assim: centelha, me lembra do que eu preciso me lembrar, me lembra do que é importante para mim. Por que você vai falar assim? Porque tem coisas que realmente não é importante para você em determinado momento da tua vida. Então não precisa você se lembrar. Você vai se lembrar daquilo que você tem que se lembrar, para você fazer aquilo que você tinha que fazer e que é importante para você, para o teu crescimento, para a tua evolução. Então você fala: centelha divina, Deus em mim, me lembra do que eu tenho que me lembrar no momento certo. Me lembra do que é importante para mim. Então você fazendo essas afirmações positivas, você vai estar, né, falando com a tua centelha divina em você, entrando em conexão com Deus em você, e você vai estar também reprogramando a tua mente com afirmações positivas, para a tua mente já ficar programada para você se lembrar do que você tiver que se lembrar. E o que você não se lembrar, não era para você se lembrar, entendeu? Porque não era importante para você naquele momento e nem para os outros, entende? Então você fala para a tua centelha divina se te lembrar do que você tem que se lembrar, daquilo que é importante para você, daquilo que vai contribuir para o teu crescimento, para a tua evolução. Então você confia, você solta, você relaxa, porque vai acontecer aquilo que tem que acontecer. O que não acontecer é porque não era para acontecer. Você está entendendo? Isso é uma confiança, né, extrema que você tem que ter em você e na sua centelha divina, Deus dentro de você. E quando eu falo Deus aqui, ok? Eu sempre falo aqui no canal, quando eu falo Deus, eu estou falando de um Deus que está dentro de você. Não é aquele Deus que fica lá fora, que ensinam nas igrejas, que ensinam nas religiões. Eu não tenho nada contra a religião, nem igreja, ok? Mas eu não estou falando desse daí, não. Eu estou falando do Deus que habita dentro de você, que é tudo que existe, que está em todos os lugares ao mesmo tempo e que, afinal de contas, tudo é Ele, entende? Então, só dei esse alerta aqui para você entender que eu estou falando de um Deus que é tudo que existe. Eu estou falando do próprio universo. O universo é Deus. Deus é o universo, que é o Criador dentro de você. Então, você vai... E outra dica, né, que eu vou te passar é, por exemplo, quando você se lembrar de algo, você se lembrar, aí você fala assim, em vez de você... Geralmente, né, a gente fala assim: ah, eu me esqueci disso, deixa eu ir fazer, né? Aí, em vez de você falar assim: ah, eu esqueci disso, ah, esqueci, aí corre pra fazer, você fala assim: ah, me lembrei agora, me lembrei. Aí você vai e faz o que era que você tinha que fazer, entendeu? Que você se lembrou. Você troca a frase, a afirmação. Por quê? Porque aí você já deixa a tua mente, como eu te falei, programada de uma forma positiva, para toda vez que você tiver que se lembrar de algo, você vai se lembrar. E toda vez, né, que você falar assim, em vez de você falar: ah, me esqueci disso, eu tinha me esquecido disso, não, você fala assim: agora me lembrei. A mente, ela vai trazer assim, ó: ah, eu me esqueci, deixa eu ir fazer. Mas quando você pegar a tua mente falando isso, você vai falar assim: ah, sim, mente, você está falando que eu me esqueci, mas eu vou mudar essa afirmação positiva e vou dizer assim: ah, agora eu me lembrei e vou fazer isso agora, entendeu? Então você vai fazer uma troca.
você vai substituir a afirmação eu tinha me esquecido, eu me esqueci por agora eu me lembrei. Eu tenho uma boa memória. Agora eu me lembrei, vou fazer isso agora. Entendeu? Então, aí você vai se lembrar de tudo aquilo que você tiver que se lembrar. Como eu te prometi aqui, né, no início da aula, e também tá aí na capa do vídeo, que eu ia te ensinar uma prática, para que você se lembrasse de tudo que você tiver que se lembrar. Você vai falar tudo que eu te ensinei aqui, as afirmações positivas, e você vai perceber que você vai se lembrar de tudo aquilo que você precisa se lembrar no momento certo, na hora certa, e somente aquilo realmente que foi importante para você, que for contribuir para o teu crescimento, para a tua evolução. Então aqui é uma questão também de você confiar na tua centelha divina, de você confiar em você também, confiar na vida, de que a vida, o universo, ele vai te lembrar daquilo que você precisa se lembrar, do que é importante, do que é essencial, do que é para você realmente fazer. Aquilo que não se lembrar é porque não era para se lembrar nesse momento e você deixa para lá, entende? Confia na vida, confia no universo e você faz todas essas práticas que eu te ensinei aqui e perceba como a tua memória também vai melhorar e como a tua vida vai melhorar e como que você vai se lembrar de tudo que é importante para você. Funciona, viu? Coloca em prática e você vai perceber aí como a tua vida vai melhorar 100% nesse sentido também, ok? Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e até a nossa próxima aula.